Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. E hoje um tema palpitante: unificação e espiritismo. Quem está com a gente hoje é a presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, Marluce Ferreira, nossa amiga também Marcina Barros, e que apresenta comigo Olga Miranda e a equipe RBE de Ivanildo Pedro e Leone Soares. Você pode ainda postar as suas perguntas em nossa rede social através do Facebook da Rádio Brasil Espírita, a RBE Espírita e a R Nova Fraternidade, como também em nosso chat. A Cláudia Gallenberg já está lá, pronta com o chat aberto. Você pode interagir também através do nosso site, em nosso site. Seja bem-vindo à Rádio Brasil Espírita. Olga Miranda. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, vocês de Alagoas, do Brasil e do mundo, que estão sintonizados aqui no programa Espiritismo em Foco, hoje com esse tema maravilhoso que o Márcio já anunciou, Espiritismo e Unificação, que será aqui debatido pela presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, Marluce Ferreira, bem como Marcina Maria Barros, coordenadora da Integração Federativa. Queremos que todos vocês estejam sintonizados conosco e participando com suas perguntas. Mando um abraço fraterno para nossa amiga e irmã Cláudia Gallenbeck, que se encontra lá em São Paulo, já catalogando todos esses questionamentos que serão lidos aqui no nosso programa hoje à tarde. Mando um abraço a toda a nossa equipe da Rádio Brasil Espírita, o Edson, o Carlo e os demais amigos que fazem parte desse trabalho maravilhoso. Agradecemos então a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, coordenadora dos nossos trabalhos, pelo auxílio, pelas inspirações que nos são concedidas e que permite que nós realizamos esse trabalho tão maravilhoso há tantos anos. Bom, então vamos passar para a saudação inicial dos nossos queridos amigos da equipe de produção, iniciando pelo nosso amigo Divanildo Pedro. Boa tarde, Divanildo. Boa tarde, Olga. Boa tarde, equipe RBE. E muito boa tarde às nossas convidadas, né, como já foi dito aqui, nossa presidente e a nossa coordenadora, vice-presidente. Hoje eu queria fazer diferente. Tenho deixado sempre a minha filhota por último, né, Claudinha?
Então, um beijão grande da minha filhota lá em São Paulo, lá em Campinas, Cláudia Gallenbeck. E uma boa tarde para todos que estão conectados conosco, que todos sejam bem-vindos a essa nossa programação. Os nossos irmãos da equipe da RBE, né, como a Olga já falou, e dizendo que estamos com saudade, vamos nos reunir mais, né, os outros demais companheiros. E aqueles nossos ouvintes, né, que nos lembramos agora, que estão mais próximos conosco, nossos irmãos do grupo de dança de salão do SESC, né? Um beijo especial na nossa irmã Célia, na nossa irmã Edneide e nos demais componentes do grupo. Então, esperamos que esses momentos possam ser os mais agradáveis possíveis e, em nome de Jesus, vamos nos unir e, com as bênçãos de Deus, vamos para o programa. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço fraterno para a nossa irmã Maria das Neves, que está aniversariando hoje. Muita luz e alegria para você. Vamos agora continuar nossas saudações, passando a palavra ao nosso querido irmão Leone Soares. Boa tarde. Boa tarde, Olga. Boa tarde aos demais companheiros de ideal aqui presentes. Nossa querida Marluce, presidente da Federação, Marcina Barros, vice-presidente. São duas almas gêmeas que tanto colaboram, né, para o desenvolvimento do movimento espírita no nosso estado, Divanildo Pedro e Márcio Eduardo, sempre disposto na direção da nossa rádio. Queremos cumprimentar a todos os nossos queridos ouvintes e que tenhamos uma tarde de aprendizado, de luzes e de encorajamento para enfrentarmos com sabedoria e serenidade os desafios que a vida nos oferece. Então, vamos agora passar a palavra para a nossa irmã Marcina, para também saudar os nossos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, companheiros aqui da mesa, Olga, Márcio, Divanildo, Leônidas e minha amiga, companheira Marluce, que estamos aqui juntas com o propósito e o objetivo de atender aqui ao chamado da rádio, para falarmos um pouco do trabalho de unificação da nossa casa e do nosso movimento espírita. É um prazer imenso estar com vocês. Ok, muito obrigada. E agora vamos ouvir a saudação da nossa queridíssima irmã Marluce Ferreira. Boa tarde, Marluce. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a equipe desta rádio que ajuda-nos a conectar o ensino da doutrina espírita com o mundo através da rádio, que tem feito um trabalho de grande porte na divulgação da doutrina, sobretudo na divulgação dos eventos do movimento espírita, o que muito nos alegra. Então, é uma alegria estar aqui neste programa para tratar de um assunto que é importante para o esclarecimento da comunidade espírita e não espírita também. Então, a todos da Rádio Brasil Espírita, o nosso muito boa tarde. Obrigada, Marluce. Vamos agora, como sempre, realizamos a prece de abertura dos trabalhos da tarde de hoje e solicitamos ao nosso irmão Divanildo Pedro para realizar a prece. Então, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes de todos os locais em que se encontrem, vamos neste momento, mais uma vez, nos unir em pensamentos, unirmos em nossos corações e vamos ao encontro do Mestre incomparável, Jesus, nosso irmão maior, para mostrar a nossa alegria, o nosso contentamento, o nosso agradecimento e a honra que é ser convidado para mais uma edição do trabalho na sua seara amorosa, a sua seara consoladora, esclarecedora, e que Jesus possa nos abençoar a todos, nos unindo, nos dando paz e luz, e nos fortalecendo para que continuemos sempre com essa obra, mas que possamos alcançar a realização maior, que é levar o esclarecimento aos ouvintes, levar mais uma palavra de amor, de coragem, de luz,
para que nós tenhamos sempre o entendimento de que estamos caminhando para a verdadeira vida, para a nossa vida espiritual. Que possamos sentir o abraço amoroso de nossa Mãe Maria de Nazaré, distribuindo todo o seu coração generoso com a humanidade. Que possamos sentir a fortaleza vinda dos nossos irmãos espirituais. E que Deus nos abençoando neste momento e para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o Alonso e para a Ana Cristina, né, que estamos com saudade deles, né, a Rita também, né. Bom, e todos que nos ajudam direto e diretamente na realização desse trabalho. Bom, o Divanildo também quer dar um recado aqui. Para não ser... não passar por esquecido, Debs, eu estava lembrado do seu aniversário até há poucos instantes, mas a Olga se antecipou e, graças a Deus, ela lhe cumprimentou. Então, tudo de bom, felicidades, paz, e continue nesse trabalho que você também faz aí no Recife, né? E nos visitando a todos. Então, muitas felicidades para você. É isso aí. Então, vamos agora ao momento especial, que é ouvir a palavra da nossa presidente Marluce Ferreira sobre esse tema importantíssimo para o Espiritismo aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo, que é essa questão, né, da unificação. Passamos, então, a palavra para a nossa presidente. Falar sobre unificação é falar sobre doutrina espírita, é falar sobre movimento espírita. Unificação é o trabalho federativo que nós precisamos fazer para que a doutrina espírita possa chegar na sua pureza, como foi codificada por Allan Kardec, aos corações mais aflitos, levar a palavra de Jesus de uma forma simples, clara, objetiva, sobretudo consolando aqueles corações que muitas vezes não chegam próximo da casa espírita por desconhecer que no seu bairro tem uma casa espírita, ou mesmo por achar que doutrina espírita é algo demoníaco. Enfim, mesmo estando ainda no século XXI, nós ainda nos deparamos com concepções dessa natureza. Então, cabe ao trabalho federativo e à unificação do movimento espírita justamente ter por objetivo fortalecer, ampliar e aprimorar as ações do movimento espírita desenvolvidas pela célula base do movimento espírita, que é o Centro Espírita, sobretudo para promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Então, dentro do movimento federativo, existem os órgãos de unificação, que são exatamente a Casa Espírita, os Conselhos Regionais Espíritas e a própria Federação Espírita. No âmbito estadual, no âmbito nacional, a Federação Espírita Brasileira e no âmbito internacional, o Conselho Espírita Internacional. Todos se constituem como órgãos de unificação com a finalidade de ampliar, fortalecer, aprimorar as ações do movimento espírita. A doutrina espírita ela está codificada, organizada por Allan Kardec, cujos ensinamentos vieram dos espíritos superiores. Então, está isenta de qualquer mácula, a doutrina espírita. Mas, quando nós nos referimos ao movimento espírita, que é feito, organizado e realizado pelas pessoas, então requer de nós, os espíritas, não só o conhecimento da doutrina, mas, sobretudo, a seriedade em organizar as ações que vão divulgar a doutrina espírita. Então, enquanto o movimento espírita está sujeito às alterações, às modificações, porque são atividades realizadas pelos espíritas. Por isso que a unificação do movimento espírita tem esta finalidade.
não só fortalecer e ampliar essas ações, mas, sobretudo, preservar os princípios da doutrina espírita, conforme nos colocou Allan Kardec para nós no século XIX. Então, basicamente, isto é a ação do movimento espírita. Mas nós, para falar de movimento espírita, para falar de unificação do movimento espírita, nós devemos nos reportar um pouco ao passado, aos antecedentes históricos desse movimento espírita, dessas ações espíritas no Brasil. Porque, como nós já temos conhecimento, o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E foi exatamente o Mestre Jesus quem definiu isso, quando ele colocou para nós, muito antes do Brasil ser descoberto, por volta do século XIV, por volta do ano 1300, ou seja, 200 anos antes do Brasil ser descoberto, Jesus já havia colocado para a pátria futura do cruzeiro a árvore frondosa do seu Evangelho. Então, consta do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, as palavras de Jesus, exatamente por volta do ano 1300, no local onde seria mais tarde o Brasil. Então, ele disse assim, para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade e de amor. Então, referindo-se ao solo do futuro Brasil. No seu dadivoso solo e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Mas na frente continua Jesus falando sobre a nossa terra, que ainda nem existia, nem havia sido descoberta. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. E mais tarde, disse Jesus, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão. Então, isso 200 anos antes do Brasil ser descoberto. Tudo isso, ações preparatórias para o movimento espírita no Brasil, considerando que Jesus já havia definido que o Brasil, nas terras do cruzeiro, seria a pátria do seu Evangelho, a pátria dos seus ensinamentos. Em seguida, exatamente quando o Brasil foi descoberto, no ano de 1500, consta nos anais da espiritualidade que Jesus, dirigindo-se a um dos seus mais elevados mensageiros, Ismael, para Ismael disse Jesus, Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. E inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, do mar da Galileia, do lago de Genezaré, onde Jesus escolhera esta paisagem e este ambiente bucólico, bonito, para iniciar o seu Evangelho. Então, Jesus coloca para Ismael que as terras do cruzeiro, a nossa pátria querida, o Brasil, seria esta paisagem dilatada, ampliada do mar da Galileia, do lago de Tiberíades. E disse Jesus para Ismael, abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Então, essas palavras que constam no livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já nos dá uma ideia
da nossa responsabilidade enquanto lidadores do movimento espírita, enquanto líderes do movimento espírita, nos dá uma ideia da grande responsabilidade que repousa em nossas, no dizer dos amigos superiores, em nossas frágeis e débeis mãos. Porque foi o coração de Jesus que escolheu as terras do Cruzeiro, colocando para o Brasil como a ampliação do Mar da Galileia, daquela paisagem lindíssima onde ele começou os seus ensinamentos para todos nós. Então, mostra para a gente o quanto o Brasil tem essa missão histórica, mas que depende muito de nós também, porque somos nós que vamos materializar esse projeto da espiritualidade de ser o Brasil a pátria do Evangelho. Então, diante desta convocação de Jesus para Ismael, um dos seus mensageiros, Ismael imediatamente começa a convocar os amigos, as falanges da espiritualidade, dos espíritos superiores, para compor a equipe espiritual que iria dirigir os destinos do movimento espírita, já que a árvore havia sido transplantada para cá e já que é sabido por todos nós, aqui em nosso país brotou, floresceu o Evangelho de Jesus, trazido de volta pela doutrina espírita. Então, no início do século XVI, 1500, após o descobrimento do Brasil, Ismael reúne, convoca uma assembleia de colaboradores no plano espiritual, os seus colaboradores mais devotados, para instituir um programa para as suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz, no nosso Brasil. Então, disse Ismael: precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. O característico desta ação, como missionários, dirigindo-se aos seus amigos que ele convocou, como missionários do Pai Celestial, será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Narra os anais da espiritualidade que quase todos os espíritos santificados ali presentes se ofereceram como voluntários para esta grande causa. Entre outros, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, alguns dos nossos já conhecidos. Então, diante desta grandeza de trabalho da espiritualidade, onde foi colocado, armado, criado uma tenda para que a espiritualidade pudesse instituir um trabalho, uma equipe, um planejamento para a cristianização do mundo, do planeta, nós nos colocamos na pergunta: e nós? Que estamos fazendo para que Ismael, de fato, encontre em nossas mãos a energia, as ideias, o trabalho, encontre em nós o coração aberto para captar as ideias e a inspiração necessária para desenvolver esse projeto, o projeto de cristianização do mundo. Então, tudo isso são os antecedentes desta unificação. Logo em seguida, após essa assembleia, Ismael convoca, ao terminar o primeiro reinado, por volta de 1830, o primeiro reinado foi de 1822 a 1831, aqui no Brasil. Então, ao terminar o primeiro reinado, Ismael convoca uma nova reunião desses trabalhadores devotados no mundo espiritual. E diz assim: nestes 100 anos, ou seja, de 1831 a 1931,
nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Preparemos o terreno para a estabilidade moral nesses instantes decisivos do nosso destino. Então, nesse instante em que Ismael está mobilizando aqueles corações para esses 100 anos de luta, de trabalho, de organização, de arregimentação de forças para instalar definitivamente o seu trabalho aqui no Brasil, ele dirige-se especificamente a um dos trabalhadores, a um dos espíritos elevados que estava nessa assembleia, e disse assim para ele, que ouve emocionadíssimo: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, para que tenhamos a plena observância do Código de Jesus e, com a nossa assistência espiritual, disse Ismael, pulverizarás todos os obstáculos, à força da perseverança e da humildade, consolidando os primórdios da nossa obra, os primórdios da unificação do movimento espírita, os primórdios da instalação e instauração da nova era em nossa pátria. Ele estava se dirigindo a Bezerra de Menezes. E, de fato, daí a mais meses, em 29 de agosto de 1831, deste mesmo ano, reencarna no Ceará este espírito que vai ter um papel fundamental na organização, na estruturação da unificação do movimento espírita em nosso estado. Então, Bezerra de Menezes é esse espírito considerado por muitos, por todos nós, como o apóstolo da unificação. Todos esses antecedentes para nos referirmos à importância da unificação do movimento espírita, a importância de cada um de nós dentro da sua atividade, da sua tarefa, do que foi chamado a exercer no movimento espírita. Principalmente aqueles que estão com a tarefa da liderança, os líderes das casas espíritas, os líderes do movimento espírita de uma forma geral, o líder do grupo de estudo, o líder da evangelização, o líder da reunião mediúnica, onde quer que você esteja, naquele momento, executando a sua tarefa, você é o líder. Então, sobre este líder repousa uma grande responsabilidade na unificação do nosso movimento espírita, nas ações ampliadas, mas, sobretudo, nas ações fortalecidas para divulgar a doutrina espírita. Então, por isso que Ismael foi escolhido por Jesus para ser o zelador, nas palavras do Mestre, o zelador dos patrimônios espirituais da terra do Cruzeiro. Então, movimento espírita somos nós que fazemos. Unificação do movimento espírita é responsabilidade nossa, mas dentro dessa responsabilidade repousa os anseios e a expectativa, melhor dizendo, a esperança da espiritualidade para que nós, de fato, nos empenhemos e nos esforcemos para que o projeto de Jesus, de regeneração do planeta, de cristianização do mundo, de pátria do Evangelho, possa realmente ter a execução que é preciso que tenha. Alguém pode até estar pensando, e se não formos nós? E se o Brasil não conseguir alcançar as metas do projeto de Coração do Mundo, Pátria do Evangelho?
outro país o conseguirá. Porque está nos planos, está na destinação, está na lei de progresso. Mas já que fomos nós os agraciados, já que estamos no coração de Jesus, porque ele disse que a terra do cruzeiro estava no seu coração e que esta indicação de transplantar da Palestina para as terras do cruzeiro a árvore frondosa do Evangelho foi inspiração ou um pedido do Pai, segundo palavras de Jesus, captadas pelos arquivos da espiritualidade por Humberto de Campos. Então, cada um de nós tem um papel importante dentro da sua tarefa, seja ela a mais simples, a mais complexa. É tarefa nobre e digna de trabalhar para que o zelador do patrimônio espiritual do nosso planeta, o governador do nosso planeta, o guia espiritual, melhor dizendo, do nosso Brasil, Ismael, tenha em nós um servo, um trabalhador, dentro da sua singeleza e simplicidade, levando o que pode, para que Ismael tenha a sua tarefa concluída e, quando o mestre chegar, ou quando o mestre perguntar, ele diga: eu fiz o melhor, aqui está a obra que me competiu, ou que me foi proposto realizar, e eu consegui realizar. Muito emocionante as suas colocações, e tocou fundo em nossos corações, inclusive coincidiu com a leitura do Evangelho, que foi lido antes aqui de colocarmos o programa no ar, né, que é o convite, né, para aquele banquete, e a hora é essa, né, como Haroldo Dutra diz, precisamos, né, dar celeridade, porque o mundo está ávido dessa transformação. Eu gostaria, então, de passar a palavra agora para a nossa irmã Marcina, para complementar ou acrescentar algo que a nossa irmã Marluce falou. Ok, irmãos, meus queridos ouvintes, como disse a Olga, né, a fala da Marluce aqui, resgatando os ensinamentos que Humberto de Campos deixou em seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ali a gente pode encontrar exatamente o início de toda a história do trabalho de unificação que a gente vem acompanhando, vem buscando resgatar. E esse resgate, a gente intensifica o trabalho de resgate agora, no mês de agosto, por ocasião do aniversário de nascimento do nosso querido Bezerra de Menezes, onde nós realizamos os encontros de unificação, que é um momento significativo para o movimento espírita do Estado. E já iniciamos o trabalho em Olho d'Água das Flores, no encontro de unificação das casas dessa regional, o 6º Conselho Regional Espírita, e que já saímos de lá felizes em podermos reencontrar os amigos, trabalhar temas importantíssimos para aquela região. Então, com essa reflexão feita por Marluce, sentimos que a nossa proposta já foi alcançada, né, de levar um esclarecimento no sentido de sensibilizar os corações dos trabalhadores espíritas, para que possamos ter tudo isso que foi relembrado no encontro fraterno, solidário, onde podemos rever questões doutrinárias, reencontrar amigos. E essa é a nossa proposta, é a proposta do movimento espírita, ir ao encontro do Evangelho de Jesus através desses momentos de encontro, de confraternização, onde aguardamos a presença de todos esses trabalhadores que estão ligados ao 1º, 2º e 3º Conselhos Regional Espírita, que aqui
na federação, no sábado, no dia 9, às 9 horas, aqui na nossa casa, teremos esse encontro de resgate de tudo isso que foi colocado para a nossa querida amiga. É isso aí, vamos trabalhar e trabalhar, não é, para que possamos ser merecedores dessa confiança, né, de Jesus, nosso irmão do plano espiritual. Vou passar a palavra a Leone Soares. Marluce fez uma síntese dessa caminhada com as atribuições que foram dadas a nós aqui no Brasil, neste momento, né? Porque, com certeza, muitos de nós estamos vindos de outras experiências do passado, já com um pouco de caminhada pelas trilhas do Evangelho, com responsabilidades assumidas, e essas criaturas, esses espíritos estão aqui nos ensinando, fortalecendo os nossos ânimos, os nossos propósitos de busca de um conhecimento maior e mais profundo e uma vivência também dos ensinos de Jesus. E entre esses grandes colaboradores do mestre, conforme mencionado por Marluce, destaca-se Bezerra de Menezes, com o seu papel de unificação do movimento espírita no Brasil. Para quem não conhece bem a doutrina ainda, vale ressaltar o quanto ela é jovem, né? A doutrina tem apenas 150 anos, 150 e poucos anos, e é jovem, e ela surgiu na França, não é? Foi um trabalho coordenado por Kardec, e em seguida ela veio, se tomou o destino do nosso país, onde aqui no Brasil ela foi acolhida e dando-se uma ênfase grande ao seu aspecto evangélico, né? Na Europa, pela formação do seu povo, pela cultura, etc., ela ficou como que cingida a um ambiente mais científico, cientificista. E aqui no Brasil é que esse aspecto evangélico da doutrina veio encontrar um respaldo e um berço, assim, tomado de uma característica de características favoráveis para uma vivência dos postulados do Evangelho de Jesus na sua origem, nos seus valores reais, propostos por Jesus, e que, infelizmente, ao longo do tempo, foram sendo, aos poucos, desvirtuados. E Kardec teve, e Bezerra de Menezes teve essa ação, não é, feliz, de promover essa unificação, de liderar. E isso vem trazendo para nós resultados assim muito grandes, e é de extrema importância para nós, já que o Espiritismo não é uma doutrina que impõe, que o Espiritismo ele não tem uma estrutura formal das igrejas tradicionais, não há hierarquia, não há digamos assim, um kardecismo, não há uma imposição das suas ideias, mas, ao contrário, o Espiritismo ele expõe, ele orienta, ele clarifica, ele nos dá os subsídios para que nós, individualmente, construamos o nosso caminho. Nós não temos uma figura central no Espiritismo que dite as normas, que dite as regras, né, para que nós as vivenciamos. Essa figura
nós a temos em Jesus como modelo maior. Mas Jesus nos expõe sem impor. E isso é um dos grandes méritos, no meu entendimento, do Espiritismo. É esse respeito à individualidade de cada um, ao livre-arbítrio, né, às ideias. E como nós não temos algo que nos restrinja nas nossas ações, a unificação ela tem um papel importantíssimo para o movimento, no sentido de traçar propósitos, metas, né, de como vivenciar a doutrina, de como levá-la ao conhecimento, como estudá-la na sua profundidade. Então, a unificação tem esse papel importantíssimo. Não é de estruturar o espiritismo para se criar uma hierarquia, uma estrutura hierárquica. Não é esse, é no sentido de dar a nós roteiros que nos leve a uma prática, a uma vivência comum, respeitando a individualidade de cada um. Então, essa ideia eu acho felicíssima e ela vai ao encontro dos ensinos de Jesus, né, que Jesus não fazia imposições, e aos ensinos dos espíritos que, por sua vez, acompanham, se orientam e têm como respaldo os ensinos do Mestre Maior. Eu gostaria de falar também o seguinte, que a unificação ela tem a ver também com a comunicação, não é? Com esse intercâmbio que se pode fazer com todas as instituições espíritas que existem no estado de Alagoas, no Brasil e no mundo. E eu queria dizer, com esse avanço tecnológico, né, eu fico muito feliz de que nós façamos parte da Rádio Brasil Espírita, né, e ciente de que existem outras rádios, televisões, inclusive, trabalhando com essa proposta da unificação dos ensinamentos do Cristo, né? E isso é muito importante, porque hoje nós podemos, né, alcançar lugares que nós não imaginávamos, levando todos fielmente esses ensinamentos de Jesus, para que não haja equívoco, não haja distorções. Então, isso é maravilhoso, né? E eu me lembro que a Rádio Brasil Espírita, inclusive, fez parte do Congresso Mundial Espírita em Cuba, gravando todas aquelas palestras, vivenciando todos aqueles momentos sublimes que aconteceram lá naquele congresso, e que permite justamente fidelizar todos esses ensinamentos da doutrina espírita e de Jesus, né? Então, que nós possamos continuar, só para dizer isso, que cada vez mais o planeta Terra vem avançando em determinados patamares em relação à tecnologia, e a tecnologia sendo utilizada também para essa proposta de unificação, né, que Marluz está trazendo aqui, junto com Marcina, de trazer para todos os nossos ouvintes o convite de participação da unificação em nome de Jesus, né? Bom, é isso, nós vamos agora passar ao Márcio para ler as perguntas que já estão aí, né, digitalizadas. Então, é com você, Márcio Eduardo. Pois é, Olga. A primeira pergunta da tarde de hoje é de um ouvinte aqui da cidade de Maceió. É a Valdirene. A Valdirene faz parte da rede social da RB Espírita. Forte abraço, Valdirene, que está nos escutando através do aplicativo do Google Play da Rádio Brasil Espírita. Você que ainda não tem, baixe o seu aplicativo. Estão chegando já aos 10 mil aplicativos baixados. A pergunta da Valdirene: unificação e união significa a mesma coisa? Unir é compartilhar da mesma ideia ou respeitar mesmo que com ideias divergentes? Bezerra de Menezes, em 1975, ele encaminhou e enviou uma mensagem através de Divaldo Pereira Franco, exatamente intitulada Unificação Paulatina, União imediata, trabalho incessante.
a unificação são as atividades que vão fortalecer o movimento espírita, que vão fortalecer a divulgação da doutrina, o estudo e a prática da doutrina espírita. A união significa a união dos sentimentos, a união dos espíritas. Não pode haver unificação de movimento sem união. Então, por isso que Bezerra coloca união imediata. Então, devemos primar inicialmente para que nós unamos o nosso sentimento de estudar a doutrina, de praticar a doutrina, de divulgar a doutrina. Com esta união, nós vamos fortalecer a unificação, que é o compartilhar as ideias espíritas, compartilhar os eventos espíritas, porque é fundamental a unificação para o fortalecimento, o aprimoramento e o crescimento das instituições espíritas. Então, compartilhar ideias, compartilhar experiências, trocar ações. Allan Kardec, no projeto 1868, tem uma parte do projeto que ele disse o seguinte: as instituições espíritas, visitando-se umas às outras, trocando experiências, compartilhando as experiências exitosas, as dificuldades, elas vão fortalecendo-se umas às outras. É isto que faz o movimento espírita, é isto que é a unificação, a troca de ideias, a troca de experiências, o fortalecimento. Uma casa que já está estruturada, mais organizada, deve estender a mão para a casa vizinha que está carente de afeto, carente de orientação, carente de organização. Então, a unificação paulatina, isto é, constante, permanente, não prescinde da união. A união dos espíritas como uma grande família que deve ser, o mais forte ajudando o mais fraco, o mais sabido ajudando aquele que está começando, é fundamental para que o projeto de Ismael realmente venha a sentir os efeitos que Jesus espera de todos nós. Então, o que é a unificação? Quais são os trabalhos de unificação que devemos realizar a nível de federação, a nível de centro espírita, a nível de Federação Espírita Brasileira ou a nível do órgão de unificação maior, que é o SEI, o Conselho Espírita Internacional. Então, a nível local e estadual, realizar reuniões, encontros, cursos, confraternizações e outros eventos destinados a dirigentes e trabalhadores espíritas para renovação e atualização de conhecimentos doutrinários e administrativos, objetivando o aprimoramento e a ampliação das atividades das instituições espíritas e a abertura de novas frentes de trabalho. Então, unificação, minha cara Valdirene, são as ações que nós vamos fazer para concentrar esforços no estudo, na prática e na divulgação da doutrina. União é o sentimento que deve permear todas as atividades do movimento espírita. Então, a união dos espíritas é imediato. A unificação, trabalho constante, permanente. E o trabalho, de uma forma geral, não deve parar nunca, porque, conforme Jesus já nos afiançou, o Pai trabalha até hoje, e eu também. Então, por que nós vamos parar? Boa tarde, Valdirene. Jesus, a proposta dele maior era justamente essa união. Né? Ele não abandonava ninguém, ele ia exatamente ao encontro daquele mais necessitado. E nós temos a doutrina espírita como a revivência do Evangelho de Jesus, né, desses ensinamentos que ele nos deixou. Então, a proposta da doutrina espírita é uma proposta acolhedora. As casas espíritas fazem esse trabalho, tendo como
uma das suas bases, esse acolhimento àqueles que chegam à casa. Como foi dito aqui, nós não temos esses líderes como outras práticas têm. Então, somos nós que, ao iniciarmos o conhecimento da doutrina espírita, ao iniciarmos o que realmente a doutrina espírita quer nos trazer, que vamos fazendo, como a Marluce disse, comparecendo a esses seminários, fazendo esses cursos, esses estudos, e aí a responsabilidade passa para nós, né? Nós que vamos acolher os que estão chegando à doutrina para repassar esses conhecimentos, e se faz esse trabalho perpetuamente. Então, por isso, nós vamos nos unindo, com isso nós vamos tendo as mesmas ideias, não que seja positiva, mas porque nós vamos chegando a essa mesma conclusão, às diretrizes deixadas por Kardec, que são essas diretrizes de amor de Jesus, que os Espíritos nos trouxeram, e nós vamos nos unindo através desse sentimento, através desse conhecimento, para daí e fazermos o trabalho unificados, ou seja, termos a mesma linguagem aonde comparecermos. Nós hoje estamos aqui na Federação Espírita do Estado de Alagoas, amanhã nós vamos para a menor cidade daqui do Estado, ou de um Estado em que a doutrina esteja, pelo menos, mais nascendo, vamos dizer assim ainda. Mas o conhecimento que aquelas pessoas que estão à frente da casa têm lá, já são o mesmo conhecimento que nós temos aqui. Nós vamos reforçar, nós vamos levar um outro curso, um outro conhecimento, mas a noção já é a mesma. Então, nós vamos apenas aprimorar para esses nossos irmãos que estão chegando. E com isso nós fazemos essa unificação, porque é uma linguagem só que a doutrina dos Espíritos fala. O que varia é a didática, né? A metodologia, a forma de se expor determinados temas, mas a essência não pode ser alterada, né? Então, Márcio, nova pergunta. Pois é, olha. A próxima pergunta é de Leonardo. Leonardo é da cidade de Maceió. Forte abraço, Leonardo. Leonardo mora no bairro do Vegel, aqui próximo da Federação Espírita do Estado de Alagoas, fica bem próximo. Pergunta: como a equipe analisa o movimento espírita em nosso estado? O movimento espírita no estado de Alagoas tem crescido muito de uns anos para cá. Hoje nós temos 64 casas espíritas entre Maceió e o interior do estado, com 21 casas espíritas, melhor dizendo, núcleos de estudos, se organizando para uma possível casa espírita no futuro. Então, nós observamos que em nosso estado há um crescimento não só de casas espíritas, mas sobretudo de espíritas, conforme consta no último censo do IBGE, um aumento considerável de mais de 70% de espíritas no estado de Alagoas. E observamos também o crescente número de pessoas que comparecem às casas espíritas em busca de novas orientações, o que é a doutrina espírita, o que é que está passando na televisão, o que fala de espiritualidade, no cinema, na televisão, nos jornais, enfim, há uma ocorrência muito grande, bem maior do que em alguns anos, em busca das orientações da doutrina espírita. Então, o movimento espírita no estado de Alagoas tem melhorado e tem crescido. No entanto, reforçamos que é preciso mais. É preciso mais participação das casas espíritas nesses encontros de unificação que visam justamente fortalecer a doutrina espírita em nosso estado. É preciso uma consciência maior, uma consciência espírita do papel de cada espírita dentro do projeto de Ismael, dentro do projeto de Jesus, do coração do mundo, pátria do Evangelho.
Joana de Ângeles, em uma de suas mensagens, ela assevera o seguinte: não dá para ficarmos de braços cruzados aguardando a regeneração do planeta. É necessário que nós nos movimentemos dentro da responsabilidade espírita para que a regeneração realmente se instale e se instaure, começando no país do nosso coração. Então, há muito o que fazer, há muito ainda por fazer, mas compete à família espírita desenvolver essas atividades de unificação, através dos encontros, dos seminários, do estudo correto, da reunião mediúnica séria, da evangelização espírita organizada pela Casa Espírita, sobretudo da juventude, que está um pouco esquecida por nós, pelos dirigentes, pela sociedade de um modo geral. Alagoas tem crescido, sim, o seu movimento espírita, mas há muito que percorrer nessa estrada de evolução da doutrina espírita em nosso estado. Acrescentando um pouco mais do trabalho relacionado ao trabalho de unificação do nosso movimento, nós estamos assim, investindo muito no sentido de atender as questões das casas espíritas do Estado, fazendo visitas, tentando esclarecer os dirigentes de cada casa quanto à sua responsabilidade, seu compromisso com a doutrina, com o trabalho espírita. E é como Marluce disse, a gente tem um número significativo de casas já se estruturando, querendo orientação nossa, como em Piaçabuçu, tivemos recentemente visitando um grupo empenhado em se organizar, em logo pedir filiação. E tudo isso faz parte do trabalho de unificação, que não só atende as casas federadas, as nossas 63 e 64, como ela disse, né, que é uma casa que está praticamente federada, filiada, que é nossa casa Lar Francisco de Assis, que, ao se desvincular do discípulo de Jesus, solicitou a sua filiação como centro espírita. E assim nós vamos acompanhando, e é por isso que lembramos logo no início que o fórum local de encontro dessas casas, para que haja essa troca, é exatamente um dos encontros estaduais anuais, que é o encontro de unificação. Então, contamos com todos aqueles que também querem esclarecimento para que futuramente venham a se filiar. É isso, queridos ouvintes, vocês ouviram aí a voz da Federação Espírita Alagoana esclarecendo sobre esses pontos em relação ao movimento espírita alagoano. Próxima pergunta, Márcia. Pois é, olha, a próxima pergunta vem de Aracaju, da nossa amiga Bernardina. Ela fala o seguinte: fala-se em unificação, mas como unificar sem tolerar? Como unificar sem entendimento e compreensão? Como unificar sem olhar um para o outro? Não tem como fazer isso. Por isso que Bezerra de Menezes, o apóstolo da unificação, ele afirma categoricamente e reafirma em várias mensagens psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Nesta mensagem que eu citei, União imediata, unificação paulatina, trabalho incessante, ele diz: unamo-nos, amemo-nos realmente e dirimamos as nossas dúvidas, retificando as nossas opiniões, as nossas dificuldades e os nossos pontos de vista, diante da mensagem clara e sublime da doutrina com que Allan Kardec enriquece a nova era, compreendendo que lhe somos simples discípulos. Como discípulos, não podemos ultrapassar o Mestre. Demo-nos as mãos e ajudemo-nos. Esqueçamos as opiniões contraditórias para nos recordarmos dos conceitos de identificação, confiando no tempo, o grande enxugador de lágrimas
que a tudo corrige. E mais na frente diz Bezerra: recordemos na palavra de Jesus que a casa dividida rui. Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. Então, união imediata. Se nós não conseguirmos sufocar os nossos ciúmes, as nossas discórdias, os nossos melindres, em função da causa maior, que é a doutrina espírita, nós vamos prestar um desserviço à causa de Jesus. E isto nos será cobrado quando estivermos diante do Mestre e ele perguntar para cada um de nós: que fizeste da doutrina que eu lhe confiei? Que fizeste do trabalho que eu coloquei em suas mãos para dar consecução? Então, é isso que Bezerra nos convoca. Amar, no entanto, é o impositivo que o Senhor nos concedeu e que a doutrina nos restaura. Sem união, dificilmente conseguiremos a unificação do movimento. Mas é preciso trabalhar e nos amarmos como a grande família espírita que o Mestre espera que sejamos. Diversidade de opiniões. Bezerra também coloca: divergir sem dissentir. Você pode apresentar suas opiniões pessoais não doutrinárias, porque é preciso no movimento espírita acabarmos com o achismo, porque Allan Kardec já achou para a gente, já trouxe a codificação dos espíritos. Então eu acho isso. Então, divergir, mas sem provocar desunião, sem que a discórdia e os melindres tomem conta da tarefa espírita, a ponto de abrir brechas importantes para que a espiritualidade ainda inferior penetre e vá desarticulando tarefa por tarefa até fechar a casa espírita. Então, isto prestaremos conta. Uma casa espírita, quando abre-se, é uma luz que liga a terra ao céu. É um ponto de luz entre a terra e o céu. É uma ponte que se estrutura para que a espiritualidade desenvolva o seu trabalho de nos orientar e amparar, mas, sobretudo, de orientar e amparar a espiritualidade, a imensa população de desencarnados que pululam em torno da nossa terra, esperando consolo e esclarecimento. Então, união imediata, unificação é o nosso trabalho incessante que temos que fazer. Esse é o papel do espírita: promover a unificação do movimento espírita onde quer que ele esteja. Boa tarde, dona Bernardina. Nós gostaríamos de acrescentar às palavras da nossa querida Marluce só um lembrete, que a proposta espírita, ela é sobretudo de transformação íntima, de renovação, de substituição do homem antigo, cheio dos seus vícios, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da arrogância, da soberba e tal, por outro homem, que é aquele homem que é a proposta de Jesus, aquele capaz de amar, de compreender, de reconhecer as suas virtudes, mas de reconhecer os seus ímpetos ainda negativos e que precisam ser contidos e modificados, não é, dona Bernardina? Então, quem procede dessa outra forma, quer dizer, sem a busca do entendimento, da compreensão, da tolerância, do amor, não está vivenciando os postulados da doutrina espírita. Então, com certeza, vai ser um desastre, porque não vai conseguir. A casa espírita é onde nós nos apresentamos, eu acho que depois da nossa família, do aconchego doméstico do lar, eu entendo que a casa espírita é o outro
patamar a seguir, onde mais nós nos desnudamos, nos mostramos efetivamente quem somos, porque nós estamos ali entre amigos, entre companheiros, nos conhecemos, já não temos tanto o que esconder do outro. Então, na casa espírita, nós nos revelamos também quem somos, com certeza. E é preciso que a gente vá mudando isso, vá compreendendo que é um ambiente que requer muita paciência, muita tolerância. Normalmente há muitas pessoas com muita sensibilidade, com sensibilidade mais aguçada, em virtude, muitas vezes, de outros aspectos, né? E a vigilância, então, se faz redobrada. Então, dona Bernardina, é nesse ambiente que a gente encontra meios tão propícios para o nosso crescimento e a nossa transformação. É verdade. Conviver bem é um exercício, né, de paciência, de tolerância e de amor ao próximo. Vamos à próxima pergunta, Márcio. Pois é, olha, lembrando a nossos ouvintes que eles podem interagir também através do Skype em sua ligação direta, fazer a sua pergunta ao vivo aos oradores aqui. Basta ele adicionar o Skype, o Espiritismo em Foco, ou o Skype da RBE 2014. Vamos lá, próxima pergunta é de Pedro Luiz de Arapiraca. É possível unificação quando a lâmina da crítica é tão presente no dia a dia das pessoas? É o que nós acabamos de falar, meu caro amigo. Precisamos sufocar os nossos melindres, focar a nossa energia no que é preciso fazer e esquecer a crítica. A crítica, ela é importante, porque ela nos dá, muitas vezes, um norte, uma diretriz. Mas a crítica pela crítica é você colocar para ela energia desnecessária. Então, há um trabalho a fazer muito grande, muito nobre, muito sério. Então, por que perder tempo e energia com aqueles que não querem somar conosco? A crítica, quando ela é colocada, devemos extrair dela o que nos interessa para o nosso crescimento. O demais, sigamos adiante, para cima e para o alto, conforme nos diz os amigos espirituais. Porque ainda fala aqui o coração do mundo, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É para essa obra de unificação que todos os emissários cooperam no plano espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações. E os discípulos encarnados bem poderiam atenuar o vigor das dissensões esterilizadoras para se unirem na tarefa impessoal e comum, apressando a marcha redentora. Nas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo. Então, se nós formos focar na crítica, no disse-me-disse, nos melindres, na fofoca, o que tempo nos restará para estudar a doutrina, praticar a doutrina e divulgar a doutrina? Seremos responsabilizados por isso. Portanto, vamos escolher as palavras que nos são dirigidas como críticas, examiná-las, retirar delas algum ensinamento, alguma lição que nos seja útil e seguir adiante, sem olhar para trás, para cima e para o alto, conforme nos dizem os amigos da espiritualidade. Não vamos nos deter em querelas, em questiúnculas, em mazelas próprias dos espíritos que querem atrasar a nossa marcha. Eles que fiquem na retaguarda nos seguirão à frente conosco em outra oportunidade. Mas não vamos nos deter nas pequenas coisas, quando grandes oportunidades esperam por todos nós. Boa tarde, Pedro. Veja bem, Pedro, eu aprendi de algum tempo para cá que tudo que se nos apresenta em todos os momentos são ensinamentos, e dos quais nós devemos extrair tudo possível para nós. Se nós ainda estamos sentindo
os efeitos da crítica, mesmo da crítica ácida, façamos essa reflexão se nós não somos realmente isso. Primeiro que tudo, vamos nos despir de vaidade, de orgulho, de preconceitos, desses baixos sentimentos, para ver se realmente aquele que nós achamos que está nos fazendo mal não está nos fazendo bem, ou não está nos chamando a atenção para a nossa própria correção. Se a nossa resposta for positiva, vamos dizer, na linguagem popular, um inimigo gratuito, não é importante que a gente se prenda à opinião dele. Se nós estamos isentos daquilo que estão tentando nos imputar, não é problema nosso. Como o Marluz falou, vamos em frente. E uma hora ele vai perceber que ele é que está ficando para trás. Que ele, com essa atenção voltada simplesmente para tentar barrar o caminho dos outros, é ele que não está caminhando. Então, a unificação se fará assim, se nós prestarmos atenção no nosso papel, no que nós queremos para nós, o que nós queremos para o movimento, seja ele qual for. Como estamos falando de movimento espírita e unificação espírita, vamos ver o que é que a gente se propôs a fazer ou a receber dentro desse movimento. E aí virá, sim, a unificação, a união, porque nós vamos chegar para essa criatura, para esse espírito, e vamos tentar entendê-lo, vamos tentar entender aonde ele quer chegar e qual é o ponto de vista dele. Então, a unificação e a união, elas não vão se deter por fatos exteriores. Nós é que vamos nos deter e perder, como se diz, o bonde da história. É verdade, Pedro. Eu lhe digo que toda vez que nós tentamos caminhar para a luz, nós vamos encontrar obstáculos, e aqueles que querem nos reter e nos manter no atraso. Então, é preciso mesmo perseverar, como todos os cristãos no início do processo de implementação do Evangelho do Cristo, que sofreram, inclusive, não só ingratidão, críticas, mas pedradas e atos de muita violência. Então, Pedro, nós vamos nos deparar não só nas casas espíritas, mas em todos os lugares em que nós queremos implementar o dever, a ética, obstáculos a serem vencidos. E é preciso que usemos a sabedoria do Evangelho, perdoando, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, e perseverando no bem, retribuindo tudo aquilo que recebemos com o bem. Aquilo que não é construtivo, não absorvamos, e olhemos com compaixão para todos aqueles que estão investindo contra nós essas vibrações negativas e destrutivas, orando para que a paz se estabeleça no recinto, no ambiente em que vocês estão. Então, Leônidas quer falar também um pouquinho. Bem rapidinho. Pedro, nosso boa tarde. Pedro, eu tenho uma sugestão para nós todos. É a gente utilizar o tempo que nós dedicaríamos à crítica não construtiva, porque a crítica construtiva é sempre muito bem recebida e muito bem-vinda. Então, mas a crítica destrutiva, descabida, sem fundamento, com azedume, essa não. E nós utilizarmos esse tempo para o estudo da doutrina e a compreensão dela, que a gente ainda estuda muito pouco a doutrina. Então, é preciso a gente estudar mais e vivenciar. E eu lembraria aqui uma frase de Bezerra de Menezes, quando ele disse: ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. E com a sabedoria, com certeza, nós não iremos agir dessa forma. Ok. Vamos, Márcio, a nova pergunta. A pergunta da Karine, de São Paulo. A Karine faz parte da R Nova Fraternidade, da rede social, também da Rádio Brasil Espírita. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Jesus já pregava a unificação com seus discípulos. Observamos isso dentro das casas espíritas? Karine, resposta fácil e difícil de responder.
ainda temos em nossas casas espíritas muitos melindres, muito disse-me-disse. Infelizmente, nós ainda não estamos praticando na sua essência o que Jesus nos orientou. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. De fato, quando nós estivermos neste patamar, com certeza a doutrina espírita estará dentro do que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, no seu lugar comum. Será uma doutrina onde todas as pessoas terão acesso. É preciso que cada um faça o seu esforço, se empenhe bastante para amar dentro daquilo que foi proposto a realizar no movimento espírita, na sua casa espírita. Amar o seu companheiro, compreender a sua diversidade de entendimento, de informação, de crença, de cultura, compreender e tolerar aquele que chega e que não está no mesmo nível de compreensão, entender que cada pessoa tem o seu ritmo próprio de aprendizagem, de aprender a doutrina, de executar tarefas mais simples, mais complexas, enfim, é preciso exercitar. É para isto que nós estamos aqui, para o exercício do amor. Amar, diz Joana de Ângeles, eis o grande desafio para cada um de nós. Mas nós podemos ir exercitando esse amor na casa espírita, no trabalho profissional, em nosso lar, no trânsito, onde quer que nós estejamos, sendo mais simples, mais solidário, mais fraterno, mais companheiro, mais colaborador, mais fraterno, mais amigo. Há muitas formas de amar. Às vezes nós colocamos o verbo amar como algo difícil de alcançar, quando em muitas oportunidades do nosso dia a dia nós apresentamos facetas desse amor. Então é preciso exercitar esse amor na casa espírita, não negligenciando a tarefa que nos foi confiada, sendo pontuais, sendo compreensivos, sendo colaboradores de todas as formas em nosso trabalho de doutrina espírita. É preciso amar, sim, mas é preciso também não esquecer que, como diz a nossa amiga Joana de Ângeles, somos espíritos multimilenares, com dificuldades multimilenares, mas também com potencialidades multimilenares. Então, ainda não estamos fazendo o que Jesus nos orientou, mas estamos a caminho e precisamos perseguir esta meta, que é a meta de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, comecemos nos amando, nos respeitando, nos querendo, nos perdoando, para que possamos entender, compreender e perdoar aqueles que estão ao nosso lado, encarnados ou desencarnados. Então, minha querida, nas casas espíritas, nos arraiais espíritas, no movimento espírita, ainda carecemos de amor, porque ainda somos espíritos carentes de afeto em vários ângulos da nossa vida. Mas é necessário continuar a tarefa. Amar, amar e amar, como disse Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. Façamos também amar, 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 apesar de todas as dificuldades que encontraremos diante de nós, com as próprias dificuldades dos nossos irmãos. Desistir jamais. É verdade, Marlúcia, até porque se nós entendermos essa palavra sublime, a sua essencialidade, nós vamos perceber que nada que alguém fizer contra nós irá nos afetar, pelo amor imenso que nós possuímos. Então nós vamos ver no outro o que? Um ser necessitado de luz, para quem nós devemos dirigir as nossas orações, os nossos pedidos de bem-querência, e nunca ficarmos melindrados,
né, encolerizados, irados, com relação à atitude de determinada pessoa. Então, isso que Marluz colocou é muito importante, porque quando nós amarmos verdadeiramente, não nos sentiremos atingidos por nenhum ato de ingratidão, por nenhum ato de violência, por nenhum ato de agressão, porque nós iremos olhar a todos aqueles que investiram contra nós atos dessa magnitude como seres necessitados de crescimento, e sabemos que, com o nosso olhar de compaixão, do tanto que a pessoa terá que sofrer ainda para encontrar a luz, encontrar a paz, encontrar a felicidade que tanto nós buscamos. Alguém mais gostaria? Então, agradecemos, Karine, pela sua pergunta maravilhosa. Vamos passar para o Márcio ler a próxima. Pois é isso. Gostaríamos de agradecer aqui os nossos ouvintes pelos nossos acessos diários. Ontem chegamos a 8.000 e poucos acessos e já estamos em 6.647 acessos da Rádio Brasil. Gostaríamos de agradecer isso, fora os acessos através do aplicativo do Google Play da Rádio Brasil Espírita, que estão escutando aí em seu carro, em seu trabalho, dentro do ônibus, enfim. A todos que estão ligados com a gente, um abraço, um beijo no coração de todos. Quem manda um alô e um abraço para todos aqui da rádio é a Maria das Neves. A Cláudia acaba de enviar, Maria das Neves e a Valquíria Lima. Forte abraço a todas, a Valquíria Lima e a Maria das Neves. E os nossos parabéns, Maria das Neves. Vamos lá. A pergunta: o que poderia ser feito para uma estruturação e direcionamento de uma verdadeira unificação? Maria Anunciada de Cuiabá. Maria Anunciada, trabalho incessante, sempre. Acreditar que temos uma proposta de Jesus, absorver essa proposta e trabalhar. Não temos outra coisa a fazer a não ser trabalhar pela causa maior, que é a causa do Mestre. Estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus e, sobretudo, praticar esse ensinamento. Não temos outra coisa a fazer. E colocar à disposição da doutrina espírita, da sua divulgação, a nossa energia, o nosso sentimento, a nossa dedicação, o nosso zelo, onde quer que nós estejamos. Então, Bezerra de Menezes, ele ainda diz assim: mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender uns aos outros. Então, já temos um grande desafio à nossa frente, mas se nós nos dispusermos, abrirmos o nosso coração, colocar as nossas mãos a serviço da doutrina, o que mais queremos em nossa vida? A recompensa que teremos, só Deus o sabe. Então, importa que cada um exerça o seu papel, já que chegou à casa espírita, coloque-se. Não precise ser convidado, apresente-se para o trabalho. Joana de Ângeles, quando estava se organizando a organização da codificação espírita, em especial do Evangelho segundo o Espiritismo, Joana de Ângeles se apresentou para trabalhar na vinha do Senhor. Então façamos isso também, nos apresentemos para trabalhar, estudar e praticar a doutrina espírita. Não esperemos convite, não precisamos passar 30 anos sentados na mesma cadeira da palestra pública, embaixo do mesmo ventilador, esperando o convite. Coloquemo-nos à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Que queres que eu faça? Foi essa a proposta de Paulo de Tarso. Façamos isso também, dentro das nossas possibilidades. Deus não quer sacrifício de ninguém. Ele quer misericórdia. Ele quer que nós nos coloquemos e façamos a nossa parte, dentro daquilo que temos a possibilidade de fazer. Se você só pode fazer uma pequena parcela, que faça essa pequena parcela com amor, com dedicação, com zelo à doutrina. Precisamos, minha cara amiga, trabalhar com zelo e dedicação pela causa de Jesus,
com certeza, a espiritualidade amiga vai estar conosco, multiplicando os nossos talentos, potencializando a nossa energia e a nossa dedicação. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eis o nosso lema. Marcina. Olá, anunciada. Eu aqui ouvindo Marluce e pude lembrar algumas questões que podem colaborar com a sua melhor compreensão. De fato, a estruturação do trabalho espírita, do trabalho de unificação, ele começa exatamente no momento em que nós nos dispomos a trabalhar, a nos envolver mais com aquilo que a gente já entendeu, já conhece. Se nós estamos somente numa posição de assistir, de conhecer, de estudar, já temos alguns instrumentos na mão. Então, dependendo de onde você esteja, se está ainda nessa posição de estudante, de assistindo palestras, você pode perfeitamente dar a sua colaboração, se envolvendo com o trabalho da Casa Espírita, e daqui a pouco você já está conhecendo melhor os companheiros, aqueles que estão trabalhando e se envolvendo de uma forma mais efetiva pelo entendimento da doutrina e pela vivência do Evangelho de Jesus. Então, só faça essa reflexão. Aonde eu estou, em que posição eu estou na Casa Espírita, ou ainda não estou, e, com certeza, você será um de nós nessa caminhada. Divanildo Pedro. Boa tarde. Maria Anunciada. Veja bem, foi muito interessante que esse mês... Boa tarde, Maria Anunciada. Eu estou dizendo aqui que foi muito interessante esse programa de hoje, porque esse mês é o mês dedicado a Dr. Bezerra de Menezes, né, que é o mês em que ele retornou, né, à nossa pátria material, e nós estamos, de vez em quando, aqui falando sobre o Dr. Bezerra, nos ensinamentos dele, essa coisa toda. E a gente lembra, né, que o Dr. Bezerra assim, praticamente aproveitou todas as oportunidades que lhe foram dadas em todos os setores. Ele foi político, ele era médico, ele espírita, né, e algumas funções que ele assumiu, ele não se deteve em momento nenhum, né, e obteve sucesso em todos esses ramos em que ele atuou. Nós estamos falando isso porque eu bato muito nessa tecla de que a proposta é para nós. Nós é que devemos aproveitar a oportunidade, a chance, e fazer a nossa ação com o que temos. A doutrina espírita não é a doutrina perfeita. Nós ficamos muito felizes quando as pessoas olham para nós como se nós fôssemos ETs. Você é espírita e está achando, né, em algum momento que nós... a doutrina, sim, a doutrina é perfeita, mas não é definitiva, né? A doutrina é perfeita, mas não é definitiva. E nós temos esse olhar, mas o que precisamos é justamente saber que ainda temos muito caminho para andar. E nós não podemos, não devemos ficar pensando em colaborar com muito quando não temos, quando temos pouco. Então, colaboremos com o que tivermos. E essa ascensão, essa nossa evolução da própria doutrina, tudo isso, ela não vem do exterior para o interior. Ela precisa sair de nós. O próprio Kardec perguntou, num momento, né, de incerteza, se ele não continuasse, o que aconteceria? E a resposta dos imortais é que outro seguiria. Outro faria. Aqui foi dito, se o Brasil não assumir essa responsabilidade de ser realmente a pátria do Evangelho, outro país o será. Então, é necessário que a gente esteja atento para isso, não ficar esperando que venha a resposta de fora para a gente. Nós, o movimento, a nossa caminhada, a sociedade, a Terra, tudo isso, a Terra progrediu. Nós estamos agora adentrando a uma era de regeneração.
não foi feito assim de repente, não foi feito por milagre, foi feito pela caminhada dos espíritos aqui reencarnados. Aos trancos e barrancos, é evidente que nós não estamos ainda tão bem, mas estamos respondendo a esse patamar em que nos encontramos, trouxemos o planeta Terra até esse ponto e estamos nos encaminhando, mas tudo depende de nós. Ok, Márcio, vamos à próxima pergunta. É isso, Olga. Vamos à próxima pergunta, a pergunta da Ana Cláudia. Ana Cláudia é do Pará. É utopia a unificação espírita? Qual o objetivo doutrinário? Querida Ana Clara, eu poderia perguntar a você: é utopia a doutrina espírita? É utopia o projeto de regeneração do planeta? Claro que não. O trabalho de unificação é um projeto da espiritualidade que nós precisamos corporificar, materializar. Ainda na palavra de Jesus, colocada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele se dirige a Ismael e diz o seguinte: Ismael, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo redivivo. Continua Jesus para Ismael: procurarás entre todas as agremiações da doutrina, entre todos os grupos, aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Jesus e Ismael estavam se referindo à Federação Espírita Brasileira, que em 1889 tem como seu primeiro presidente Bezerra de Menezes. Tem Bezerra como primeira vez que assume a presidência da FEB. E, a partir daí, começa Bezerra de Menezes a fazer o projeto de unificação. Se nós considerarmos a unificação como utopia, como nós vamos organizar o movimento espírita de modo que a doutrina espírita, de fato, alcance a sua meta, o seu objetivo, de modo que o Brasil consiga alcançar o seu objetivo de pátria do Evangelho, coração do mundo. A unificação não é de modo algum uma utopia. É hoje uma realidade no Brasil todo, a partir dos esforços de Ismael, desde o ano de 1300, antes do Brasil ser descoberto, até os nossos dias. E o próprio Bezerra de Menezes, ao desencarnar em 11 de abril de 1900, logo em seguida ao seu desencarne, no dia seguinte, deu uma comunicação para os seus amigos que estavam saudosos, entristecidos com a sua partida, e ele conclamou novamente os seus amigos, dirigindo-se especificamente a Saião, quando disse: meu amigo, quisera que todos nós pudéssemos, a partir de agora, nos mantermos nesta união e nesta saudade bendita. Eu estarei com vocês até os últimos dias da unificação. Palavras de Dr. Bezerra. Então, não é uma utopia, não é algo que nós idealizamos, mas é um projeto da espiritualidade que nós precisamos materializar e que, desde esta época de 1889, com o Dr. Bezerra de Menezes na presidência da Federação Espírita Brasileira, até os nossos dias, vem ele como apóstolo da unificação, diuturnamente trabalhando para que esta unificação realmente se materialize, se corporifique e possa, de fato, levar a doutrina espírita ao coração do mundo, à pátria do nosso Evangelho. Então, não é, minha amiga, uma utopia, é uma realidade que nós devemos abraçar e proteger esse projeto de unificação com a nossa dedicação e o nosso zelo. É verdade, Marluce. Eu ontem ouvi lá na Fraternidade Espírita Deus Conosco uma palestra intitulada Otimismo, né? Então, eu sei porque Ana Cláudia
fala isso diante de algumas situações que nós vivenciamos em Alagoas, no Brasil, né? Mas nós precisamos ser otimistas e termos fé e lutarmos para a concretização desses fatos, né? Não esperarmos que eles caiam do céu. Precisamos lutarmos contra nosso pessimismo, né? Nossas desesperanças, e termos ampliado em nós essa centelha do amor, da confiança, da fé, a fim de que possamos, sim, sermos partícipes da construção dessa unificação e união imediata que tanto Marluce nos fala. Vamos lá. Essa é a última, Márcio? Última pergunta. Ok. Vamos lá, a última pergunta é da Sandra Regina. Sandra Regina é do Rio de Janeiro. Forte abraço, Sandra. As instituições espíritas, respeitando, colaborando e amparando umas às outras, vão constituir o feixe de varas inquebrantáveis de que nos fala Bezerra de Menezes? Observamos isso em nosso movimento espírita. O movimento espírita apoia a mídia espírita, sabe de sua importância? Tudo isso é importante que a população se esclareça, que a comunidade espírita, que a família espírita tome conhecimento do que é unificação do movimento, para poder participar melhor, contribuir mais. Com certeza nós chegaremos neste patamar de uma família espírita irmanada, né, de uma família espírita que seja, ou que tenha por lema, um por todos, todos por um, né? Isso é o nosso projeto. Mas para isso é preciso que, como disse Bezerra, que demos-nos as mãos, que ajudemos uns aos outros, que vibremos, sobretudo, pelo movimento espírita nacional e internacional, porque há muitas casas espíritas, muitas federações internacionais se organizando, despontando, se estruturando, bem estruturadas algumas. Então, se nós não pudermos fazer algo mais concreto, que oremos, que vibremos pelo movimento espírita, que vibremos pela Federação Espírita do Estado onde vivemos, que vibremos pela Federação Espírita Brasileira, a fim de que, juntando o nosso pensamento, juntando as nossas vibrações, unindo as nossas energias, possa a espiritualidade maior organizar e dar consecução ao projeto de unificação. Então, cada um pode contribuir, se não de uma forma braçal, isto é, material, mas de uma forma da espiritualidade, com as nossas preces, com as nossas vibrações. Jamais espalhando a discórdia, jamais espalhando as notícias não boas, as notícias negativas dentro do movimento espírita, jamais destacando um ato menos feliz de A ou de B, de federativa A ou de B, muito pelo contrário, procurando, através da prece e da vibração, colocar em uníssono o mesmo pensamento, que é o pensamento da espiritualidade, de cristianizar o planeta, cabendo ao nosso país esta tarefa de coração do mundo e de pátria do Evangelho. O que podemos fazer? O que não pudermos fazer, materialmente falando, façamos através das nossas preces. É a nossa contribuição. É disto que a espiritualidade precisa, é isto que Jesus aguarda de cada um de nós. E Ele, conforme Ele mesmo falou, estará conosco até o fim dos tempos. Desses tempos de discórdia, de desarmonia, de desunião, própria de almas ainda imperfeitas que somos, mas também de almas com potencial de atingir a perfeição, de planar nos planos superiores mais sublimes. Então, minha amiga, podemos fazer muito sim. Não acalentar em nosso coração qualquer fala, qualquer comentário, qualquer acontecimento menos feliz em volta do movimento espírita, em volta
dos protagonistas do movimento espírita, mas, sobretudo, vibrar por eles. Como é nosso dever de cidadão vibrar por aqueles que dirigem os destinos políticos do nosso país, independente se sejam felizes ou infelizes. Vibremos no bem e, com certeza, atrairemos o bem para junto de nós. Você falou muito bem, e eu diria, Sandra, que sua pergunta, como todas as outras, foram muito relevantes, e eu gostaria de acrescentar a importância da divulgação da doutrina espírita no sentido do esclarecimento. Precisamos nos instruir, amarmos e nos instruirmos. São duas asas que precisam andar uma do lado da outra, principalmente essa questão do nosso pensamento positivo, do nosso pensamento construtivo, e também trazer o Evangelho para as nossas casas e, sobretudo, para as nossas crianças, para que possamos ser multiplicadores dessa mensagem do Cristo, desde pequenos, as nossas crianças, nossos jovens. Então, nós podemos ser, sim, esses multiplicadores, criar harmonização no nosso lar, na instituição espírita, no local de trabalho e em qualquer ambiente que nós estejamos. Bom, essa foi a última pergunta, e nós estamos muito felizes com a realização desse programa, que foi muito esclarecedor para nós todos, e gostaríamos, então, de passar a palavra para que todos possam fazer suas considerações finais e se despedir dos nossos ouvintes, a começar pela nossa irmã Marluce Ferreira, presidente da Federação. É uma alegria estar aqui neste programa, falando sobre a doutrina espírita, sobre o movimento espírita, sobre o papel de cada um de nós dentro deste grande projeto de espiritualização do nosso planeta. E lembramos aqui a fala do Espírito de Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Então, esta é a proposta. Os tempos chegaram. Estamos no ápice da transição planetária. Cabe a cada um de nós, espíritos, espíritas, a tarefa de levar uma palavra que console, de enxugar uma lágrima, de confortar um coração, dentro daquilo que nós já aprendemos de doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Para isto, não precisamos estar na casa espírita. É onde quer que estejamos. Precisamos levar esta palavra, consolar os corações mais aflitos, levar a esperança, levar a alegria, onde quer que estejamos. Isto é unificação, isto é união, isto é trabalho incessante, conforme preconiza o nosso amigo Bezerra de Menezes. Então, nós agradecemos a oportunidade e convidamos mais uma vez a todos os trabalhadores e dirigentes do Movimento Espírita Alagoano para estarem conosco, discutindo essas questões, refletindo essas considerações no próximo sábado, de 9 às 13 da manhã, aqui no auditório professor Manuel Coelho Neto, em nossa federação. Vai ser um momento rico, onde cada um vai poder fazer as suas colocações, as suas contribuições, as suas ideias, as suas considerações, para que nós cresçamos juntos, a família espírita alagoana. Muito obrigada a todos. Marluce, nós da Rádio Brasil Espírita que agradecemos aqui a sua presença carinhosa e fraterna, nos esclarecendo sobre esse tema importantíssimo, e queremos que você venha sempre, sempre, para que possamos absorver um pouco das suas experiências. Passamos agora a palavra para a nossa irmã Marcina Maria Barros, coordenadora da Integração Federativa. Também estamos felizes de estarmos aqui presentes, agradecemos bastante a participação dos ouvintes. Para nós é um momento significativo podermos compartilhar com vocês as nossas alegrias de estarmos aqui, e esperamos
contar com todos agora no dia 9, sábado, principalmente aqueles trabalhadores aqui de Maceió, porque os do interior a gente faz os encontros em separado para facilitar ainda mais essa união, essa participação efetiva. Agradecemos aos companheiros que colaboraram aqui na mesa com suas considerações e esperamos que essas falas, essas reflexões toquem os corações nossos daqui da mesa, dos dirigentes, para que nos empenhemos ainda mais com o trabalho de união e de unificação do movimento espírita. Um abraço a todos e contamos com a presença de todos vocês neste sábado. Obrigado, Marluz, pela sua participação. Marcina, perdoe. E que você possa vir também mais vezes aqui para ajudar a nos esclarecer sobre questões da doutrina espírita e do movimento espírita. Passamos agora a palavra ao nosso irmão Leônio Soares. Agradecemos a oportunidade de aprendizado e de reforçarmos, né, os nossos propósitos, os nossos compromissos com o Evangelho e compreendendo sempre que a razão disso tudo é sempre e será sempre nos habilitarmos nos capacitarmos a amar, né? O objetivo maior disso tudo, de tudo isso, de toda essa história, é nos credenciarmos como verdadeiros amantes do amor, aquele amor universal, do amor que Jesus veio nos falar sobre ele. Queremos aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para Maria das Neves, a aniversariante do dia, o nosso carinho para você, Maria das Neves. Sentimos falta das suas participações aqui diretas nos programas aqui da rádio. Que Jesus lhe abençoe. Obrigado aos companheiros, obrigado aos nossos queridos ouvintes, e que essas oportunidades aconteçam sempre em nossas vidas. Leônidas, gostaria que você fizesse uma pequena propaganda do seu programa, que está com uma audiência cada vez mais crescente. Obrigado. Você me lembrou muito bem. O nosso programa amanhã terá como convidado especial o nosso querido Milton, né, ex-presidente aqui da Federação Espírita. E o tema é muito empolgante, é Kardec, de Yverdon à Terceira Revelação. Eu acho que vai ser muito esclarecedor. Certamente. E vai ser um programa muito rico. Muito obrigado, Olga. Parabéns, amanhã, né? Eu tenho que parabenizar, que está ótimo o seu programa. Obrigado. Vamos passar agora a palavra ao nosso querido irmão, não é? Para fazer as despedidas. Divanildo Pedro. Feliz mais uma vez, né, com o êxito do programa. Acho que mais uma vez chegamos, né, ao objetivo, e com a participação especialíssima, né, de nossas irmãs, que pelo menos a nós satisfizeram realmente com a exposição, com o desenvolvimento do tema, né, esse chamado para a unificação e a união dentro do movimento espírita, porque nós sabemos a proposta da doutrina espírita, do movimento espírita, de trazer esses conhecimentos da nossa verdadeira vida, né, do que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E sem esses conhecimentos espirituais, nós realmente teríamos e já tivemos muito mais dificuldades. Então, é aquilo que foi colocado aqui, com a participação de cada um, né, com o esforço de cada um, com o conhecimento, com a paciência, mas principalmente com o dever de colocar essa luz bendita, como Jesus falou, ao alcance de todos, para que ilumine a todos. Assim nós vamos conseguir, e vamos conseguir mais rápido um pouquinho. Nós gostaríamos também de enviar um abraço, né, pelo aniversário do nosso irmão, o Lula, lá do Centro Espírita Chico Xavier, né? O aniversário dele foi ontem também. Então,
com certeza está ouvindo o nosso programa, né? E um abração para você também. Esperamos nos encontrar na próxima terça-feira com todos, mais uma vez, né, prestigiando o nosso programa para que a gente possa ter maior empolgação em trazer esses temas sobre a doutrina espírita, sobre o conhecimento no geral, né, da nossa participação no mundo material, o espírito que somos. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Divanildo. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, coordenadora desse trabalho maravilhoso. Agradecer a Marluce e Marcina mais uma vez pela participação aqui no programa. Agradecer a Valdirene de Maceió, Leonardo de Maceió, Bernardina de Aracaju, Pedro Luiz de Arapiraca, Karine de São Paulo, Maria Anunciada de Cuiabá, Ana Cláudia do Pará, Sandra Regina do Rio de Janeiro. Também mandar um abraço a Valquíria e Maria das Neves, parabenizando mais uma vez pelo seu aniversário. Queremos dizer que este é um trabalho voluntariado. Todos nós que fazemos a equipe aqui de produção, Leone Soares, Cláudia Gallenberg, Divanildo Pedro, eu, Márcio, né? É um trabalho que tem como meta a iluminação de consciências. Então, que nós possamos cada vez mais nos conscientizarmos mesmo dessas mensagens do Cristo e que nossas condutas reflitam esses ensinamentos, que sejamos sempre humildes e procuremos estudar cada vez mais para contribuirmos na seara do Cristo, divulgando os seus ensinamentos com maior fidelidade. Então, um abraço a todos vocês que são aqui de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo, e especialmente a todos os pais, né? Porque aqui estará sendo comemorado o Dia dos Pais. Que todos se sintam abraçados pela luz do Divino Mestre Jesus. Que assim seja. Márcio. Pois é. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Foco. E lembrando a você que a história não tem fim. Continua sempre, mas sempre que você responde sim à sua imaginação. E a arte de sorrir a cada dia que o mundo lhe diz não. Valeu a sua companhia, valeu a sua energia. Espiritismo em Foco na próxima terça-feira com você. Beijo no coração de todos. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br